Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 13 de março, celebramos o segundo domingo da Quaresma, tempo de fazermos crescer a luz de Cristo em nosso interior. No evangelho desse domingo, subimos com Jesus para o monte, onde na frente de Pedro, Tiago e João, ele se transfigura, mostrando toda a sua glória. Aqui, Moisés e Elias também aparecem, a lei e os profetas, que anunciaram o Messias desejado por Israel. Jesus é esse Messias, a luz de Deus, nossa salvação, que deseja que estejamos em sua presença para escutá-lo de coração aberto. Se você deseja também receber essa palavra de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a luz de Cristo a um coração em meio às trevas. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Irmãos queridos, a primeira leitura da Palavra de Deus que nós ouvimos nesse domingo traz nela uma palavra que é brilhante em toda a Sagrada Escritura. Essa palavra diz muito e ela deve dizer muito para a gente também, na nossa vida de cada dia, e é a palavra aliança. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, nós vimos o Senhor Deus fazer uma aliança com um homem que precisou aprender a viver de fé, Abraão. E essa sua aliança com Deus foi para esse homem sustento, apoio. Quando tudo parecia estar demorando demais, foi a proteção contra o desânimo. Quando tudo ao redor parecia ir na contramão das promessas de Deus, foi a âncora da sua alma. A aliança com Deus é o que a gente tem de mais precioso nessa vida. Nossa aliança com Deus é o que mantém a gente de pé, quando parece que tudo ao redor da gente está desmoronando. Nossa aliança com Deus é o que não deixa a gente desanimar
quando parece que está demorando demais. Nossa aliança com Deus é o nosso sustento, quando tudo que as pessoas dizem para a gente vai na contramão do que a gente acredita. Nossa vida é feita de alianças. Se você prestar atenção, nós somos um elo numa grande aliança que nos antecipa, que é a nossa família. Você tem aliança com seus pais, com seus avós. Deles você recebeu muito, de bom e de ruim, né? Mas você recebeu. Nós fazemos aliança à medida que nós vamos crescendo, nós vamos criando amizades, e algumas duram por toda a vida. Nós fazemos aliança com pessoas que entram na nossa vida, e muitas permanecem. Quando vocês se casaram, fizeram uma aliança. Se porventura você tem um sócio num trabalho, você tem uma aliança com essa pessoa. Se você tem filhos, você tem uma aliança com eles, e eles contam muito, que você não se esqueça jamais dessa aliança. Nossa vida é feita de alianças. Só que todos nós sabemos que todas essas alianças são imperfeitas. A gente recebe muita coisa boa, mas também é ferido, faz parte. Já falei para vocês aqui que eu reclamei já mais de uma vez com a minha mãe, porque, mãe, como é que pode? Eu tenho uns negócios de doença que ela diz, é a família. E eu sempre pergunto, e dinheiro? Nada? Porque não é possível que só tenha vindo doença, é problema na vista, é na coluna. Dinheiro não veio, mãe? Ela, não, meu filho, lamento, foi só problema de saúde mesmo, né? Das nossas alianças, outras, a gente recebe coisa boa, mas a gente também recebe feridas. Essas alianças podem ser rompidas. Quando o padre une um casal, ou melhor, acolhe a união de um casal em nome da igreja, a gente sabe que é até que a morte os separe. Há alianças que a morte rompe. Há alianças que são rompidas por traição, por esquecimento. Nossas alianças são imperfeitas. E olha, vou até dizer uma coisa para você. Se é possível que você tenha sido ferido com a quebra de aliança por parte de alguém, também é muito possível que alguém esteja ferido por causa do nosso esquecimento, por causa das nossas quebras de aliança. É assim que nós caminhamos um ao lado dos outros. Essa aliança que nós temos com Deus, essa a morte não interrompe, essa a traição não quebra, Ele não se esquece, Ele tem um compromisso com aqueles que Ele escolheu. Deus sabe que tem aliança com você. Deus não esqueceu dessa aliança. Ele está envolvido com você. Ele está envolvido com as suas provas, com as suas cruzes, com as suas dores. Ele lembra a gente a cada dia que a gente pode confiar nele até o fim. Aliança com Deus é o grande recurso que a gente carrega dentro da gente nessa vida. Ainda que tirem tudo das mãos da gente, essa aliança com o Senhor, ninguém arranca. A palavra da primeira leitura hoje conta para a gente como o Senhor fez a aliança com Abraão. E essa história diz tanta coisa linda
sobre como Deus trabalha com a gente, trabalha com o nosso coração. A Escritura diz: Abraão estava na sua tenda. Abraão era um homem que cuidava de rebanhos e, como se imagina, morava em tendas. Um dia fincava suas tendas num lugar, outro dia em outro lugar. Abraão estava na sua tenda quando ele ouve um chamado de Deus: vem para fora. E quando Abraão chega do lado de fora, é noite, e ele levanta a cabeça, o Senhor diz: olha para o céu. E você lembra como é que é? Céu em roça, céu, né, nesses lugares onde há menos iluminação, como na cidade, as estrelas enchem. Abraão olhou para o céu, e o Senhor disse para ele: conta. E ele não conseguia contar. E o Senhor disse: a descendência, a família que eu vou te dar, é mais numerosa que as estrelas que você consegue ver no firmamento. Irmãos, olha que delicadeza de Deus. Abraão, um homem já velho, pensando em, como é que o pessoal fala da chuteira, pendurar as chuteiras. E Deus ainda queria fazer algo na vida desse homem. Parece que é assim com a gente, né? Há momentos na nossa vida em que a gente mesmo não sabe mais o que fazer com a gente. Mas Deus ainda tem algo a fazer. Abraão está fechado na sua tenda, e o Senhor diz: vem para fora, olha para o céu. Quem sabe hoje o Senhor não gostaria de fazer isso com a gente. A gente está trancado aqui dentro, sabe, sufocado, com 1 milhão de pensamentos que rodam na cabeça da gente, como um triturador. Porque quando a gente está muito preocupado com algo, rapaz, o negócio... Quem sabe você está com 1 milhão de coisas passando na sua cabeça, numa pressa enorme, e isso só faz mal para você, não ajuda a resolver nada. Porque pensar 1 milhão de vezes sobre o mesmo problema não significa que a gente está pensando bem. Aquilo vai oprimindo a gente. Quem sabe a gente está um pouco como Abraão, fechado na nossa tenda aqui. É tanta notícia ruim, é tanta coisa que puxa a gente para baixo. E o Senhor hoje gostaria de dizer: vem para fora, olha para o céu. Já olhou hoje? Olha, eu sei que a gente reclama. Carioca então, esse calor está matando, está matando. Quem mora no Meier então, porque eu não sei o que acontece aqui, mas olha, o vento faz a curva na 24 de maio e não chega, né? É uma coisa incrível. A gente reclama, está calor para chuchu, mas a cor do céu. Sabe quando Deus disse: Abraão, olha para cima. Eu acho que Deus estava dizendo para ele: levanta a cabeça, rapaz. Quem sabe, mesmo com 1 milhão de motivos para reclamar, eu sei que o bicho está pegando, está apertado, está ruim. A gente sabe, gente. Mas quem sabe o Senhor não quer dizer para a gente: levanta a cabeça. Nada de se deixar encurvar debaixo dos problemas, senão daqui a pouco, sabe, os problemas se multiplicam, né? Quando a gente fica irado com os problemas, ou quando a gente fica abatido com os problemas, é sinal de que a gente agora está com mais um problema, né? Levanta a cabeça, olha para o horizonte, não se deixa sufocar pela impressão de que não tem jeito, de que é problema demais, de que não adianta. Você precisa de fôlego. Olha para cima, olha para o horizonte. Abraão ainda falou: Senhor, como é que eu vou saber que o Senhor vai realizar tanta coisa bonita na minha vida? E foi nessa hora que o Senhor decidiu: vamos fazer uma aliança, Abraão. Porque Abraão ia entender que poderia demorar, mas se ele tinha uma aliança com Deus, Deus não ia esquecer. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus esquecido. Nosso Deus não é um Deus atabalhoado, que nem a gente é, sabe? É coisa demais e a gente esquece.
Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo, para que você saiba que eu tenho um compromisso em cumprir o que eu te prometi. Deus se sente comprometido com a gente. Naquele tempo, quando duas pessoas iam fazer um contrato, uma aliança, elas ofereciam um sacrifício a Deus, e naquele tempo você sabe o que era sacrifício. Pegava animais, matava, se dava aquelas vidas a Deus, e então depois as pessoas pegavam os pedaços daqueles animais e faziam como que um caminho no chão, e passavam no meio. Imagina que eu vou fazer um contrato, uma aliança com você, a gente oferece a Deus os bichos, depois a gente separa os pedaços dos bichos, eu e você andamos no meio. Era a maneira daquele tempo de dizer: Deus está vendo, né? Deus está vendo. Portanto, se Deus está vendo, opa, temos um compromisso. O Senhor disse a Abraão: pega um novilho, uma cabra, pega uma rolinha, uma pomba, me oferece o teu sacrifício. E Abraão fez. E aí o Senhor disse: separa as carnes dos animais, faz o caminho. E Abraão fez. Abraão entendeu, isso é coisa que a gente faz quando a gente está assumindo um compromisso com alguém. Mas ele não sabia mais o que fazer. E agora? O Senhor disse: separa os animais, aguarda. Naquela hora, começaram a vir aves de rapina, tentando comer as carnes dos animais. Vou traduzir para o português, porque aves de rapina é bonito, mas urubu, veja, o Flamengo aparece na Bíblia neste momento, né? Não é um momento muito legal, mas enfim, né? Os urubus começaram a vir sobre as carnes do sacrifício para comê-las. Irmãos, o que eu entendo com isso? Quando você se decide a viver uma vida com Deus, quando você se decide a fazer uma aliança com Deus, quando você decide dar um passo e se envolver com Deus, logo aparecem as aves de rapina tentando desfazer o seu desejo, o seu propósito, tentando roubar a sua fé. Aves de rapina são aqueles pensamentos: não adianta, deixe isso para lá, você já está rezando há tanto tempo, sabe, pensamentos que vêm para roubar a sua confiança em Deus. Ninguém mais faz assim hoje não, faz igual todo mundo. Também não pode levar as coisas tão a sério assim não, sabe, aves de rapina que querem roubar o seu compromisso com Deus. Vigie, cuide, invista na sua aliança com Deus. É o que você tem de mais precioso na vida. Não deixe Satanás se intrometer entre você e o Senhor. Não deixe as aves de rapina roubarem o que você aqui dentro já entregou para ele. Invista na sua amizade com Deus, é o seu bem mais precioso. Cuide da sua aliança com Deus, não deixe o mundo roubar isso de você. Abraão ficou cuidando do seu sacrifício, enxotando os urubus, e aí a Bíblia diz, chegou uma hora em que ele se cansou e dormiu. É a hora da exaustão, ele não sabia mais o que fazer, ele não podia fazer mais nada, e nessa hora, a Escritura diz que passou um fogo no meio do sacrifício, era sinal de que Deus estava entrando naquela aliança. Abraão já tinha passado, mas aí ele pensou, o que eu faço agora? Esperou, enxotando os urubus. Quando ele se tornou exausto, cansado, e não podia mais nada, o Senhor passou com um fogo no meio do sacrifício, consumiu tudo, mostrando, nossa aliança está feita. Irmãos queridos, na hora da exaustão, na hora do cansaço, quando a gente não pode mais, Deus passa.
Deus aceita a nossa entrega, Deus sela a aliança, Deus mostra que não esqueceu e que está com a gente. Quantos de nós já experimentamos isso na pele? Eu não consigo mais, eu não aguento mais. E de repente naquela hora, a fortaleza de Deus encheu a alma da gente, e a gente deu um passo que a gente pensou que não ia conseguir. Quantos de nós, na hora do cansaço, na hora da exaustão, experimentaram, é agora que a minha vida tem que mudar, e tiveram um encontro com Deus? Sabe, irmãos, algumas pessoas conversando, dizem, olha, a gente volta para Deus pelo amor ou pela dor? Eu tenho uma teoria, é sempre pela dor. É só quando machuca, é só quando a vida machuca, que a gente descobre que além da nossa vida, acima da nossa vida, onde a vida nos machuca, existe um Deus que cura a gente. Na hora da exaustão de Abraão, o Senhor passou selando a aliança. Eu estou aqui, você não pode mais nada, eu ainda posso tudo, e eu estou junto de você. Sua aliança com Deus é o que faz você ficar de pé e acreditar que ainda não é tarde, mesmo quando você está cansado, se sentindo sobrecarregado. Ele não esqueceu, Ele vai comigo até o fim. A palavra do Evangelho de hoje traz para a gente um outro relato da Escritura que nos ensina a cuidar da nossa aliança e a crescer na nossa aliança com Deus. Bom, a gente está escrevendo uma história junto com Ele, a gente tem uma vida para viver ao lado dEle, a gente sabe que Ele não esqueceu e que Ele está envolvido com a gente. Mas como é que eu vivo essa história com Deus? Como é que eu alimento a minha comunhão, a minha amizade com Deus? O Evangelho de hoje, num relato que todo mundo conhece bastante, traz umas dicas para a gente. A Escritura diz: Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém. Jesus saiu da Galileia, a terra dele, estava caminhando em direção a Jerusalém. A gente sabe o que esperava por Jesus em Jerusalém. Jesus também sabia, viu? Jesus sabia. E ele caminha. A Bíblia diz que em alguns momentos ele caminhava na frente dos discípulos, porque os discípulos tinham a impressão de que o negócio ia ficar complicado. Então eles começaram a andar um pouquinho mais devagar, sabe? Para tentar, quem sabe no meio do caminho, tomar outra direção. Jesus caminhava decidido. Jesus sabia que em Jerusalém ele tinha um sim para dar para o Pai. Mas ele sabia que esse sim ia ser dado num lugar de prova. Jesus vai, e no meio do caminho é preciso descansar, parar um pouco. E Jesus já sabia que o melhor descanso ele encontrava sempre na oração. Engraçado, né? Porque a gente costuma dizer: eu estou cansado, por isso não dá para rezar. Deixa eu até olhar para cima, para ninguém pensar, o padre me viu hoje aqui e está jogando verde. Deixa eu olhar para o alto assim. A gente pensa assim: eu trabalho a semana toda, domingo é o meu dia de descansar, não dá para ir para a igreja. Pois é. Vai ser muito legal o dia em que a gente descobrir o que Jesus já sabia, que não existe lugar melhor para a gente descansar do que nas mãos do Pai. E quando a gente desabafa com Ele, e quando a gente recebe fôlego novo dEle, esse descanso não é só um cair prostrado numa cama. Esse descanso refaz por dentro, porque o descanso do corpo não é o nosso maior problema. Eu estou cansado, vou descansar. O problema da gente é conseguir descanso para a alma.
Irmãos, quando a alma está muito cansada, abatida, você pode dormir, você pode tirar férias, não adianta. Descanso para a alma a gente encontra quando a gente descansa nele. Jesus subiu um monte com Pedro, Tiago e João, 3 dos seus amigos mais chegados, para orar, para descansar. Quando Jesus chega no alto do monte, ele começa a orar, e São Lucas evangelista diz: enquanto ele orava, ele foi transfigurado. Enquanto Jesus orava, seu semblante mudou. Irmãos, muita coisa bonita pode acontecer na vida da gente enquanto a gente ora. Sabe, durante esses 2 anos de pandemia, eu não sei se você falou isso, ou se você ouviu alguém dizer isso, muita gente teve a impressão de ficar desfigurada. Eu conheço muitas pessoas que não por um motivo de estética, mas por uma impressão que é real, disseram para mim já: padre, eu envelheci tanto nessa pandemia. Fulana da minha casa, Beltrano da minha casa, está tão ao quebrado. Tem pessoa que diz, eu já ouvi isso, parece que o meu rosto caiu. E veja, não é por causa das rugas, o tempo traz, mas é porque o semblante, sabe, apagou. Irmãos, de 1000 maneiras diferentes, a vida desfigura a gente. Mas quando a gente desabafa com Deus e entra na presença de Deus, Ele transfigura a gente. Ele põe brilho de novo nos olhos da gente. Ele faz a gente sorrir de novo. Mas porque Ele puxa daqui de dentro o que um dia Ele plantou na nossa alma e Ele faz transbordar. Jesus foi transfigurado no alto do monte porque enquanto Ele orava, o que Ele carregava dentro transbordou pela pele dele, pelos olhos dele. Quando você ora, o que Deus plantou na sua alma transborda. Ontem falava com as crianças sobre isso, e aí dizia para as meninas: meninas, o que a gente faz na cara da gente quando a gente quer ficar mais bonito? Aí umas meninas, imagina, 7 anos, passa batom. Falei, o que mais que passa no rosto? Falei, cimento, não é? A mulher não passa cimento para... Não é cimento, é blush. Eu falei, pensei, é quase a mesma coisa, né? Blush. E as crianças já todas sabendo o que passa. Mas irmãos, batom, cimento, blush, a gente passa para esconder o que está embaixo. Mas chega uma hora em que a gente tem que lavar o rosto. E está tudo lá. As rugas, as manchas, o cansaço. Quando a gente tem a presença de Deus, e quando a gente desfruta da presença de Deus, não é uma forçação de barra, não é uma obrigação, não é um pedaço de pau que Ele tem na mão, você tem que rezar para... Ele sabe, quando a gente desfruta da presença dEle, não é uma fantasia, não é escondimento, é real. Ele acende o semblante da gente de novo, Ele faz os olhos da gente brilharem de novo, Ele faz o sorriso voltar, Ele dá expressão de vida para a gente de novo. Mas isso é fruto de um encontro com Deus. A gente vê tanta gente na rua com um olhar sem expressão, sem vida. Maquiagem nenhuma dá isso. Só Deus acende isso aqui. Jesus transbordou o que carregava dentro. Quando você reza, quando você fala com Deus, você começa a sentir aqui dentro voltar à tona aquilo, quem sabe, que estava debaixo de um monte de entulho, de escombros, mas que é lindo e que Deus colocou na sua alma. Jesus resplandecente. Os apóstolos, detalhe, eles estavam dormindo, acordaram e houve uma aparição de Moisés e Elias
dois santos do Antigo Testamento, Moisés, o homem que deu a lei, Elias, o grande profeta de Israel, e os apóstolos ficaram, eita, está bonito demais esse negócio aqui. E a Escritura diz, Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre a cruz. Eu tenho certeza que se você vem todo domingo, você já sabe disso, né? Várias vezes Jesus tentou conversar sobre a cruz com os apóstolos, e as conversas foram muito esquisitas. Porque quando o assunto era cruz, a primeira reação dos apóstolos era negar. Não, Deus me livre que te aconteça isso. Jesus. Não, não pode te acontecer isso não. Ou então eles tentavam dizer algo para Jesus. Olha Jesus, a gente está aqui, a gente não vai deixar fazer isso com você, hein? Até o último instante, Pedro ainda disse, olha, eu achei aqui uma espada. Diante da cruz, irmãos, quando o assunto é cruz, as nossas escapulidas são sempre por aí. Ou a gente tenta negar, não vai acontecer nada não. Não, também não é assim não. Não, você não merece isso não. Ou a gente se revolta, cruz nada, eu vou... Jesus não tinha muitos amigos com quem conversar sobre a sua cruz, porque os amigos mais chegados não entendiam. Moisés e Elias, homens que já viviam na eternidade, eles conversaram com Jesus sobre a cruz. Irmãos, existem coisas nessa vida que a gente só é capaz de encarar de uma maneira pacífica, equilibrada, positiva, se a gente estiver entendendo que a gente está falando de coisas que, por mais duras que sejam, fazem parte do nosso caminho para a eternidade. Sabe, eu já conversei com pessoas com tratamento de saúde que não iam resolver a doença. A gente chama de paliativos, né? E que chegaram a um momento de entender com tanta serenidade o caminho que elas estavam fazendo, que eu, ouvindo essas pessoas falar, dizia, meu Deus, que coisa incrível. Sabe, é alguém que está olhando para a cruz, mas com olhos de eternidade. Eu estou fazendo um caminho. Eu sei quem vai comigo, eu sei onde está a minha recompensa, eu sei o que eu estou vivendo, não é tempo perdido, não é para jogar fora, cruzes não se jogam fora, irmãos. Tudo isso tem a ver com a minha história com Deus, e a minha história com Deus é para sempre, é uma aliança que a morte não mata. E ouvindo essas pessoas eu fiquei, rapaz, eu não sei nem se eu conseguiria falar sobre isso assim. Mas sabe, irmãos, não precisa chegar num grau tão decisivo, mas existem momentos na nossa vida em que, para a gente falar das coisas e para a gente enfrentar as coisas com serenidade, a gente tem que lembrar de olhar para elas com um olhar de eternidade. Eu tenho aqui uma missão a cumprir agora, que vai ser exigente, que vai de alguma maneira interromper o ritmo da minha vida, e ao invés de olhar para isso, eu entendo, agora é preciso, agora é isso. Isso faz parte de um caminho muito mais longo que eu estou fazendo. E por mais que isso agora interrompa esse momento da minha vida, a minha vida é maior do que esse momento. Eu estou construindo algo maior com Deus. Não esqueça de colocar os óculos da eternidade toda vez que você tiver que olhar para a sua cruz, toda vez que você tiver que falar sobre ela, toda vez que você tiver que enfrentá-la, porque de repente você vai começar a ver que aquele momento que parecia que engolir você, é um momento de um caminho que você está fazendo, olha, que vai muito mais longe, de uma história que você está escrevendo, que é bonita, aquilo é uma página da sua história.
Jesus conversava com Moisés e Elias, até que desceu uma nuvem sobre a montanha onde eles estavam. Imagina. E os apóstolos, que não eram assim as pessoas mais corajosas do mundo, começaram a ficar apavorados. Vai cair um temporal, nada. No meio daquela nuvem, não vendo mais nada, eles ouviram a voz do Pai. Esse é o meu filho amado, escutem a Ele. Irmãos queridos, se a gente pudesse descrever 2020, 2021, 2022 com uma pintura, eu acho que a pintura era essa: nós no alto de um monte, cercados por uma nuvem escura de tempestade, sem conseguir enxergar muito bem o que está acontecendo, para onde ir, mas a voz do Pai Celestial dizendo: escuta o meu filho, escuta. Você não consegue enxergar nada, mas ouve a voz dele. Ele vai te ensinar o que fazer, ele vai te ensinar o caminho melhor. Irmãos, a gente está no meio de tanta confusão, é tanta gente falando tanta coisa, é tanta notícia que não acaba nunca, que se a gente não aprender no meio de tudo isso a ouvir a voz dele, a gente é arrastado para a angústia, para a depressão, para o desânimo, para uma vida de impiedade. Hoje São Paulo falou um negócio, eu estava ouvindo aqui o nosso irmão ler, eu falei: Jesus, é isso. Se a gente não ouvir a voz de Jesus, sabe o que a gente vai ouvir? Os inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, só pensam as coisas terrenas. Eu infelizmente tenho lá no meu celular, né, eu vou falar, eu sei que vai sair daqui uma paciência, é aquele UOL, que é o UOL, ele entra, quando eu quero ver notícia, entra aquilo ali, né? Eu não sei, eu vou passando aquilo, gente. As pessoas hoje encontram a sua glória em propagar aquilo que é vergonhoso. As pessoas não só falam da sua vida íntima como se fosse algo que interessasse ou importasse para outros, mas elas cantam vitória quando conseguem fazer na sua vida íntima o que é vergonhoso. Um homem e uma mulher se juntam com mais 2 homens, 3 mulheres e dizem que estão casados. Isso é vergonhoso, mas para eles é a glória. Falaram de mim na internet. A gente está num mundo onde as pessoas se gloriam do que deveria ser vergonha. Se a gente não sintoniza com Jesus Cristo, essas vozes vão ganhando espaço dentro da gente, e a gente vai se tornando o que a gente escuta, hein? Primeiro a gente não acha nada demais, depois a gente acha que talvez seja até certo, depois a gente arrisca. Quem sabe não é meu caso, né? Sabe, a gente está falando de coisas agora, mas gente, nós nos acostumamos durante anos com isso. Nós brasileiros, católicos, nos últimos 40 anos, nós nos acostumamos a todos os dias ver coisas na televisão que nos faziam torcer para o adúltero. A gente torcia para o adúltero ficar bem na história, né? A gente torcia para o que dava o jeitinho, que fazia a coisa errada, roubava, né? A gente aprendeu depois a achar natural, né, uma família que sei lá o que é, e depois a gente não achou mais natural, a gente achou certo, quase como se o errado fosse o que a gente conhecia antes. Sabe, há 40 anos, todo dia de noite a gente sentava na mesa e ia sendo catequizado por isso. Aqueles que se vangloriam na sua vergonha.
Então tudo o que está acontecendo hoje, a gente às vezes fala, que mudanças rápidas. Não, é que nem o sapo lá sendo, né, cozinhado na panela com água quente. Ele só percebeu quando já estava, né? Irmãos, pelo amor de Deus, ou a gente começa a dar ouvidos a Cristo, ou aqueles cuja glória é a sua vergonha, vão nos dizer como a gente deve viver, o que é correto, o que não é, Peraí, mas a gente aqui numa igreja, quem está lá fora, faz as suas escolhas, mas a gente está aqui porque a gente diz que é cristão. Então significa que o mestre que diz como a nossa vida deve fluir, é ele, não os outros. Esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Sabem, há muitos anos a gente está escutando muita gente, está na hora de voltar a escutar Jesus Cristo. Vai rezar, vai ler a Bíblia, vai aquietar o coração e pede a Ele: Senhor, discerne aqui dentro de mim o que é teu e o que não é, porque eu já estou confuso. Vamos buscar o Senhor, irmãos, porque a nossa aliança com Deus corre perigo quando a gente deixa todas essas vozes falarem mais alto que a voz de Cristo na vida da gente. Você tem uma aliança com Deus. A única coisa que Satanás quer é pegar um martelo e quebrar essa aliança. A única coisa. Não deixe a confusão se intrometer entre você e o seu Senhor. Cuide da sua aliança, alimente a sua aliança com Deus. Ouça o Filho de Deus amado. Busque descanso na oração como Jesus. E essa aliança vai ser até o fim o sustento e a rocha firme na qual a gente vai se manter de pé à medida que as coisas todas desse mundo, a maquiagem vai saindo. Me parece que o Pai do Céu está dando uma chance para a gente. Ele está pegando água e está esfregando no rosto de todos nós, desse mundo inteiro, para tirar a maquiagem. Olha o que tem por baixo. Olha o que tem por baixo. Vocês pensavam ser tão capazes, vocês pensavam ser tão evoluídos. Olha o que tem por baixo. Sem Deus, a gente se perde nas ilusões da gente. Quem sabe Ele está dando uma chance para a gente voltar a ter brilho nos olhos e um semblante vivo, não por uma fantasia ou por uma maquiagem, mas por um trabalho novo do Espírito Santo, renovando a vida da gente.